Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje. Hoje é 20 de abril, uma segunda-feira. Vamos começar com a nossa prece. Vamos então fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, esse Pai amoroso, justo e misericordioso. E vamos agradecer por mais esta semana que se inicia, este dia, esta jornada. Agradecer pela nossa vida, pelos nossos lares, os nossos familiares, os nossos trabalhos. Enfim, agradecer por todas estas ferramentas, tudo que temos, Pai, tudo que nos emprestou, para que possamos viver esta experiência física. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, o nosso modelo, pois é através dele que sabemos para onde ir. Agradecemos à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos espíritos protetores, que nos auxiliam tanto nesta jornada, onde tantas vezes duvidamos, titubeamos, mas temos sempre estes amigos incansáveis da luz a nos orientar o caminho. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre, e que assim seja. Então vamos lá, vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver um estudo, uma reflexão para hoje, vamos ver o que nos vem. Tão bom que é estudarmos. Capítulo 4. Novamente, ontem nos veio já o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje veio novamente. Abri aqui nesta página, vamos ver o que ainda não estudamos. Veio aqui, então, capítulo 4, item 4, que foi o que nos veio aos olhos. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ontem nós falamos um pouco sobre este capítulo no geral. Se não assistiu, quiser retornar lá, a gente fala um pouquinho sobre o capítulo como um todo. Então hoje vamos direto à leitura do item que nos veio, que é o item 4, ressurreição e reencarnação. E diz assim, no item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, com o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam na ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre vários outros ainda não eram muito claras. As noções sobre alma e corpo e como ela se ligava, a alma se ligava ao corpo, eram vagas e incompletas. Acreditavam que um homem que viveu poderia viver de novo, sem entender bem de que modo isso podia acontecer. Chamavam de ressurreição o que o Espiritismo mais apropriadamente chama de reencarnação. A ressurreição é o retorno à vida de um corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, uma vez que os elementos desse corpo já estão há muito tempo desintegrados pela natureza. A reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, mas em outro corpo. Esse outro corpo, que é formado pelos pais atuais, esses pais que nós tivemos, nada tem em comum com aquele corpo anterior, já desintegrado. A palavra ressurreição poderia ser aplicada a Lázaro, que entrou em estado de letargia, mas não a Elias, nem aos profetas, pois estes já haviam desencarnado. Os judeus possuíam a crença de que João Batista era Elias,
Mas o corpo de João Batista não podia ser o corpo de Elias. João tinha sido visto desde criança e todos sabiam quem era o seu pai e a sua mãe. João Batista, neste caso, poderia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Muito bem, e aqui termina a nossa leitura do item 4. Então, esse capítulo 4 fala sobre ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, algo que Jesus disse, foi Jesus quem falou esta frase, não fomos nós que a inventamos, né? E esse capítulo fala sobre, um dos assuntos é ressurreição e reencarnação. Nós aqui, sem de forma alguma querermos entrar no conhecimento dos nossos irmãos de outros credos, de outras religiões. Cada um tem o direito, até porque eu não tenho esse conhecimento, não poderia falar em que se baseia cada uma das outras religiões cristãs. Não tenho. Nós vamos falar sobre a nossa. Por quê? Sim, se fala em ressurreição, quando nós pegamos as escrituras, existem tantas e tantas versões, publicações, versões das escrituras, que quando nós pegarmos, nós vamos ver ali a palavra ressurreição. Nós vemos nas mídias os irmãos falando sobre ressurreição, então é importante sim que a gente saiba do que se trata e o que quer dizer e por que está dentro das escrituras lá. E o que esse item vem nos explicar? Que os judeus da época, eles já aceitavam que a gente viveria de novo, mas eles não conseguiam entender como isso se fazia, era um mistério. Eles não conseguiam formular uma ideia mais aproximada de como isso acontecia. Eles só aceitavam e acreditavam, inclusive, que isso acontecia. Por isso que falavam que João Batista era Elias. Mas eles também acreditavam que a ressurreição era um corpo voltar a viver. Então, para eles era tudo muito confuso. Por isso que muitas eles tinham tanto medo de ser enganados por falsos profetas, porque cada teoria que vinha, só o que eles tinham era a lei. Por isso que falar a lei com letra maiúscula deles lá, era as escrituras dos profetas que tinham vindo antes. Então era o que eles tinham, por isso que eles se agarravam tanto naquela lei. O que saía da lei para ser aceito tinha que ser muito pensado, analisado ali por aqueles, né, grandes do Sinédrio, do templo, enfim. Era por isso que eles eram tão céticos, que eles sabiam, mas não sabiam bem como funcionava. Então, eles eram bem cuidadosos. E, obviamente, por conta desse zelo e desse cuidado, acabaram, inclusive, crucificando Jesus. Mas sim, eles já acreditavam que a gente voltaria a viver. Isso é fato. Só que acreditavam na ressurreição. Aqui fala Lázaro, vou ler lá no fim, porque no meu evangelho, Lázaro está em negrito, então quer dizer que tem referência a ele no finalzinho aqui. Deixa eu ver o que fala. Diz assim, Lázaro estava há 4 dias em um estado de letargia. O que é a ciência hoje, sabe? É a perda da sensibilidade dos movimentos. Jesus, ao chegar, percebeu logo que estava ocorrendo e solicitou que a tampa do túmulo fosse removida. Então pediu a Lázaro que acordasse, no que foi prontamente atendido. Naquele tempo, os mortos não eram colocados sobre a terra como hoje, e sim em grutas naturais ou artificiais que possuíam oxigênio suficiente para que Lázaro sobrevivesse após ter retomado esse estado de letargia. Então, naquela época, Lázaro, né, que foi aquele que teria sido ressuscitado por Jesus, estava num estado de letargia e, obviamente, que Jesus não era um ser como nós. Ele estava num corpo físico, sim, segundo
o que Kardec nos ensina, nos explica, ele estava num corpo físico, mas Jesus tinha ali como encarnado um conhecimento muito além do restante, pela grandeza moral dele, sabia manipular os fluidos de uma forma que é a mais perfeita que nós conhecemos, por isso que ele fazia as curas, sabia manipular o fluido cósmico universal da forma mais perfeita que nós conhecemos. Então, Jesus sabia que Lázaro não havia morrido. Então, que ele estava no estado de letargia. E também explica aqui como eles eram enterrados, né, naquelas grutas, no meio das pedras, fosse natural ou eles mesmos criavam, cavavam, sempre tinha oxigênio lá dentro. Por isso que permitiu que Lázaro ficasse 4 dias naquele estado de letargia e depois pudesse acordar. Então não é uma ressurreição. Tem tantas coisas, né, que a gente poderia falar, mas é importante que a gente saiba, porque nós, como espíritas, que não acreditamos em dogmas, o que seriam os dogmas? Aquilo que é porque sim, né? Nós buscamos dentro da nossa limitada capacidade de compreensão o que já pode ser explicado, nós buscamos a explicação. Então não foi uma ressurreição. E Jesus também não teria assim o corpo dele, né? Para nós também não aconteceu esse processo do corpo dele ressuscitar, voltar à vida após ter deixado biologicamente de existir o corpo físico, obviamente. Também não. É um assunto delicado, porque não queremos confrontar, mas também nos damos o direito de buscar a nossa compreensão, né? Não estamos questionando, dizendo que está errado, mas nós, sim, como espíritas, temos o direito de buscar uma compreensão que sirva para nós, né? Assim como os nossos irmãos têm o direito de pensarem como pensam, nós temos o nosso direito de buscar as nossas respostas e para nós é assim. Então, Allan Kardec botou isso aqui para confrontar os irmãos de outros credos de forma alguma, mas nós estamos fazendo o nosso estudo, buscando a nossa linha de compreensão. Isso vai nos ajudar a ter respostas, mas para Deus, nunca vamos esquecer, para Deus e para o nosso mestre, o que importa mesmo é se nós somos bons e o que fazemos com isso, porque se eu pegar essa informação e sair combatendo os irmãos, xingando, então não seja espírita, não é mesmo? Não é para isso que serve. O que importa sempre para o espírita e para o espiritismo é a transformação moral, ser bom. Se não for bom, não adianta de nada. Pode fechar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, vai buscar outra coisa para fazer, porque não está fazendo bem, não vai adiantar. Muito bonito, quem quiser ler novamente, porque eu não consegui falar muito sobre, porque é um assunto que demanda realmente tempo. E nós estamos aqui para ter um primeiro conhecimento. Então, para os espíritas, a ressurreição do corpo não existe, porque ele já foi desintegrado, já voltou para a natureza. Mesmo que isso fosse possível, como seria se eu já desencarnei há 100 anos, por exemplo? Eu já fui ali absorvida pela Terra, né? Vamos supor. E aí, daquilo ali, algo já se transformou uma planta, numa árvore. Então, para eu voltar, mesmo que isso fosse possível, tudo teria que se desmanchar, uma coisa meio, né, que realmente vai muito longe do que a ciência já conhece, do que a nossa razão explica. Então, para nós espíritas não é assim que funciona. O que volta, sim. O espírito, sim, esse sim vai voltar, vai viver outra vida em outro corpo, que vai vir dos pais e da mãe, aquela carga genética. Enfim, é isso por hoje. Muito bonito o nosso estudo, um estudo bem, né? Importante. Vamos para o Livro dos Espíritos. Aqui está.
Vamos ver, nós estamos no capítulo 3 sobre a criação e hoje nós vamos para a pergunta 41. Nós estamos no assunto formação dos mundos. Nós temos o nosso mundo, que é o planeta Terra, e há muitas moradas na casa do Pai, como a gente viu, então estamos estudando a criação desses mundos, a formação desses mundos. E hoje nós vamos para a pergunta número 41. E Allan Kardec perguntou o seguinte: um mundo já completamente formado pode desaparecer e sua matéria ser espalhada de novo no espaço? Vamos ver o que os espíritos responderam. Sim, Deus renova os mundos assim como renova os seres vivos. Muito bem, então sim, um mundo como o nosso, por exemplo, pode deixar de existir e essa matéria se dissipar por aí, vai servir de matéria para a formação de um novo mundo? Sim. Vamos lembrar que só o que é eterno é Deus. O resto tudo tem início e fim. Então os mundos também. O nosso planeta Terra teve início e terá um fim. Não vai ser, nós não vamos ver, a não ser que a ação do próprio homem, da autodestruição, mas naturalmente terá um fim. É como tudo que é criado, tudo que é da criação, tem o Criador, que é Deus, causa primária, que é eterno, só Ele é eterno. O resto tudo teve início e vai ter fim. Então os mundos também. Muito bonito, fica parecendo que a gente precisa explicar mais, mas a gente já conversou aqui e cabe reafirmar. Estamos numa construção de conhecimento, não tem como em uma pergunta nós tentarmos explicar, senão a gente fica dando a mesma volta todos os dias. Então, um mundo formado pode se desintegrar e voltar pro espaço para ser matéria para um novo mundo? Sim, pode acontecer sim. Tudo se renova, só o que é eterno e imutável é Deus. O resto tudo começa, termina e se renova. O tempo todo na criação. Muito bonito, não é mesmo? Vamos encerrar então, fechando os olhos e agradecendo ao Pai mais uma vez esta oportunidade bendita da vida e deste dia e deste momento, onde aprendemos e refletimos. Que possamos fazer bom uso de tudo que lemos, que absorvemos. Pedimos a inspiração da espiritualidade amiga que nos ajude na compreensão, para que não formemos conceitos equivocados e, principalmente, para que não usemos o conhecimento como arma, e sim como alavanca para a nossa evolução espiritual. Fiquem conosco, espíritos amigos, nosso Mestre amado Jesus, Deus Pai, hoje e para todos sempre, e que assim seja. Tchau, tchau!